Oi, gente, boa tarde. Peraí que eu tenho que comentar aqui todos os dias sobre a nossa live, porque tem gente... Jesus Cristo. Que? Meu Deus. Ai, gente, que susto. Eu tava aqui. Nossa senhora, que susto. Eu tava aqui bem comentando, apareceu uma pomba e deu um trombou no vidro aqui, misericórdia. Mas vamos lá, deixa eu só anotar aqui sobre o que a gente vai falar. Ai, meu Deus, que susto. Que é isso? Tem hoje começou bom, a pomba batendo aqui no vidro, a coisa tá boa. Ai, ai. Peraí que só vou fixar um comentário, senão as pessoas entram na live e não sabem nem do que a gente tá falando. Fica perdido. Nossa terapia. Minha também, né? Porque a gente fala coisas que a gente também precisa escutar. Para te tornar mais independente. Então, esse é a nossa missão aqui, todos os dias. Que vocês se tornem cada dia mais independentes emocionalmente, porque é assim que a gente consegue liderar a nossa vida. Deixa eu ver se eu fixei. Fixei, pronto. Que é assim que a gente consegue liderar a nossa vida, né? Se a gente for emocionalmente independente, senão a gente fica preso às pessoas, preso ao nosso ego, preso às expectativas e a gente não consegue liderar, a gente acaba sendo liderado pelo externo. Porque se eu preciso ser aprovada, se eu preciso que o outro me entenda, né? Se eu preciso forçar alguma coisa, eu tô presa naquilo. Então, se o outro não me aprovar, se o outro não me entender, se o outro não for do jeito que eu quero, se o outro não me realizar, me reconhecer, me der essa devolutiva, pronto, acabou. Eu não sou. E a gente tem que ser independente dos outros. Então, você primeiro é, e por ser, você se mostra. E aí, os outros podem te reconhecer ou não, mas isso não invalida você ser, porque ser vem primeiro do que reconhecer. E a pessoa só consegue reconhecer se você for. Senão ela não vai ter nem como reconhecer. Ela vai reconhecer o quê? Se você nem é. Entende? Então, se eu quero ser o que os outros esperam, eu tô focado só no reconhecimento externo. Se eu sou o que eu sou, o outro me reconhece ou não, tanto faz, eu já sou. O reconhecimento dele é só uma visão daquilo que eu sou. Mas eu já sou, não preciso do reconhecimento dele, entende? Então a gente sai dessa prisão que é a gente viver para agradar as pessoas. Porque no fim a gente nunca agrada, por isso que é uma prisão. Não consigo suprir a expectativa do outro, porque isso é um trabalho dele. Se eu me prendo querendo cumprir a expectativa do outro, eu vou eternamente me prender e viver frustrado, porque o outro nunca vai ficar satisfeito. Porque esse é um trabalho dele. Ele supre as suas próprias expectativas. A gente não veio aqui para suprir a expectativa do outro. A gente veio para nós. Que você alinhe as suas expectativas às suas ações. Esse é o seu papel e é o papel do outro. E a gente fica distorcido aí, fica perdido na vida tentando, né, agradar as pessoas. Bom, hoje eu quero trazer, essa introdução já foi válida, queria trazer uma coisa mais específica que me veio muito esse final de semana. E hoje também. Que é, gente, a Bíblia ela não veio para nos tornar dependentes, mas independentes. Só que, se eu leio ela com uma visão do meu ego, se o meu ego tá no comando, ele vai ler sobre a ótica dele, você vai ler sobre a ótica dele. Se o seu coração tá no comando, você lê pela ótica do seu coração. Então, ela é um livro neutro, que cada um vai interpretar conforme o seu nível de maturidade. Porque o que significa o ego tá no comando? Quanto mais imaturo nós somos, menos a gente doma o nosso ego. Quanto mais maduro nos tornamos, quer dizer que eu consigo domar o meu ego. Então, eu consigo me questionar. Porque eu preciso me questionar para domar o meu ego. Se eu acho que eu sou sempre o certo, acabou. Então, você nem consegue domar. Porque primeiro você se questiona, depois você decide se você tá certo ou não. Mas primeiro você tem que se perguntar, será que deveria ser assim mesmo? Será que eu tô achando que eu sou esse ser de luz? Será que é isso mesmo? A gente tem que usar a ferramenta com a gente primeiro, gente, para depois usar com os outros. A gente não usa nem com a gente nem com o outro, por isso que a gente fica preso. As prisões mentais nossas
e das pessoas que nos disseram que tem que ser assim. Tem que nada. Entende? A vida não tem que nada. As coisas são mostradas justamente para que você use o seu discernimento interno e a partir do discernimento interno você tome as suas escolhas. A vida é causa e efeito, ação e reação, autorresponsabilidade. O que você quer? Jesus já perguntava, gente, ele encontrava a pessoa, a primeira coisa que ele perguntava, o que você quer? Eu não sei para você, ninguém tá aqui nesse mundo para dizer o que você quer, isso é uma missão sua. Isso é uma tarefa sua, entende? Então, assim, a Bíblia veio e Jesus veio aqui para nos ajudar a ser independente. Só que a gente, preso no nosso próprio ego, entendeu pela lente do ego, que era ser dependente, de que ia vir alguém salvar a gente, resolver tudo pra gente, fazer tudo pra gente, que a gente não precisava nada. Podia deitar, ficar tranquilo no nosso berço do nosso ego e que alguém ia resolver tudo pra gente. E assim a gente segue, né? A vida, achando que um dia alguém, alguma coisa, alguma força magicamente vai resolver tudo pra você. Aí cada um tem que se questionar, né? Será que vai vir mesmo? E eu quero trazer uma passagem bíblica que é muito interessante, que a Bíblia, ela é uma simbologia. Me veio muito esse final de semana Noé. Gente, a Arca de Noé, ela representa a nossa estrutura interna. As tempestades, porque acontece? A água simboliza no inconsciente, na psicologia, as nossas emoções. Então, o que é o dilúvio? São as nossas desilusões. É tudo que você desconstrói. Tanto a nível externo, por isso que a gente está vendo muita coisa ser desconstruída, porque a gente estava enxergando as coisas externas com o olhar do nosso ego. Quando você cresce internamente, você olha para a mesma coisa que você no passado admirou e fala, caramba, mas eu não via dessa forma. Às vezes você até se assusta, porque você olha para alguma coisa e fala, gente, eu nunca vi isso. Ou será que isso mudou tanto? Não, gente, às vezes é você mesmo que estava tão preso pelo seu ego que você não conseguia enxergar as coisas como elas eram. Você enxergava na expectativa de que como elas seriam. Porque o que acontece? A gente, às vezes, é muito iludido pelo nosso ego. Então, alguém diz alguma coisa, projeta alguma coisa em você, uma ilusão, você acredita naquilo e aquilo passa a ser a lente da verdade. Você só consegue enxergar através dessa lente, dessa ilusão do ego, entende? Não é a verdade nua e crua, tal como ela é. Então você costuma não perceber algumas falhas do próprio ego. Porque se eu tô presa no meu ego, se eu não conheço o meu ego, e se ele me controla, eu também não tenho condição de enxergar o ego do outro. Então se o outro vem de uma Disney, eu vou acreditar na Disney dele. Porque o meu ego acredita, entende? Então por isso que o questionamento tem que existir primeiro para você. Para que você não caia nas armadilhas do seu próprio ego. De falar, ai, claro, olha como eu sou uma pessoa ótima e espiritualizada. Não, calma aí. Posso ter um desenvolvimento pessoal muito grande, posso sim ter espiritualidade, mas ainda sou humana, tô aqui humana, essa jornada é humana. Tem falha, tem erro, tem ego, tem comportamentos que não são legais. É orar e vigiar. Jesus deixou essa chave. Não é, ai, pronto, acabou. Não. Não é, ai, pronto, acabou. Não. Toma você. Entende? Por isso que a gente tem que ficar atento. Ah, eu preciso ficar paranoico. Não, não é isso também não, né? Toda vez que você vai para os extremos, você tá dentro do seu próprio ego. Que aí eu falo, então eu tenho que ficar paranoico como uma desculpa para não fazer o trabalho. Entende? Nosso ego, ele joga nas polaridades, gente. Porque é muito melhor me sentir confortável, fofinha, espiritualizada, uma pessoa super boa, que nunca erra, do que eu olhar para mim, para as minhas partes feias, entre aspas, e crescer. E aprender. E ser humilde. Isso é ser humilde. Humildade é olhar a realidade tal qual ela é e reconhecer ela assim. Porque não dá para eu querer aprender se eu julgo que eu sou perfeito. Iluminado, cheguei pronto, acabou. Despertei, cheguei na iluminação. Cara, você nunca mais vai aprender nada. Porque você chegou na iluminação, você aprendeu o quê? Você tá se julgando assim, o perfeito, a perfeita. Perfeito não tem que aprender nada, ele já é perfeito, né? Aí o seu ego te joga nessa bolha dourada. Eu falei nisso, se não me engano, sexta a gente conversou sobre isso, né? Bolha dourada desse ego espiritualizado. Que o ego se refina, gente. Então, assim, essa bolha dourada que você fica preso. Ai, sou muito perfeito, meu papel é enviar luz para as pessoas. Não, não é, isso é só seu ego. Jesus chegava para as pessoas e dizia o quê? O que você quer?
Ele não chegava e dizia, ai, deixa eu enviar luz pra você, ó. Tô enviando luz, olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, não? Ele chegava e perguntava, o que você quer? Que seja feito conforme a sua vontade. Ele não fazia nem mais, nem menos. Ele fazia o que a pessoa queria. Ainda que ele poderia ter uma mediunidade, imagina, absurda, né? E até enxergasse que a pessoa precisasse de mais, ele não se colocava no papel de salvador, porque ele não era salvador das pessoas. Ele foi a pessoa mais posicionada e alinhada que a gente pelo menos já tem histórico de que pisou nessa terra. Uma consciência muito elevada. Que não se colocou como salvador de ninguém, que não se colocou como o cara. Ele não era isso, gente. Se ele fosse, ele nem perguntava pra pessoa que a pessoa precisasse. Ele só ia chegar e falar, toma essa luz. Porque quando eu me coloco nesse lugar arrogante de eu envio luz para as pessoas, eu coloco elas no lugar de pequeno, incapaz, não evoluído. Então eu preciso colocar o outro no lugar inferior para mostrar o quanto eu sou evoluído. Será que você é evoluído mesmo? Por que você precisa colocar o outro nesse lugar inferior? Gente, quando a gente é alguma coisa, a gente só é. Jesus era, ele só era. Ele não precisava provar. Ele não precisava se justificar. Ele não precisava enviar a luz para todo mundo, porque ele era a luz. E como ele era a luz? Porque o alinhamento interno dele era absurdo. O ego não comandava ele. Você quer enviar a luz para as pessoas? Seja você. Mas seja você verdadeiramente você. Não seja o você que a gente cria para agradar os outros, não. Esse não é o você. O você é seu coração, assim, de uma forma muito honesta. Você vai seguir o seu coração e a sua intuição, até quando você fala, meu Deus, mas isso a pessoa não vai gostar de mim. Não importa. Não importa. Que você está deixando de ser você pelo outro. Você está colocando o outro no lugar de autoridade sobre a sua vida. Isso não existe. Nem Jesus se colocou nesse lugar de autoridade sobre a vida do outro. Ele dava a dignidade que era ser você. Essa é a dignidade, gente, ser você. Mas ser você de um jeito muito honesto. Ele precisava ser deseducado com as pessoas? Não, ele não era sem educação. Mas ele colocava limite. O limite dele é: vou te ajudar dentro do que você quer. Eu não vou te ajudar do que eu acho que você precisa. E ele emitia luz porque o alinhamento dele interno era tão grande com a alma dele, com o espírito dele. Por isso Deus encontrava, né? A fonte encontrava ele no coração. Não no ego, não na cabeça, não nas crenças. No coração. E ele emitia a luz porque ele tinha um campo eletromagnético absurdo do tamanho que era o alinhamento dele. Então ele não precisava dizer, eu sou luz, olha como eu sou maravilhoso. Não. Ele era tão alinhado que Deus agia com... O filtro dele era tão limpo, do tamanho que ele domava o ego dele, que ele desagradava, que ele não estava nem aí, que ele era posicionadíssimo, doa quem doa, inclusive nele. Porque com certeza esse desconforto ele sentiu. Que ele estava aqui em pele e osso, em carne. E esse alinhamento desse campo, ele... Como é que a gente se aproxima de Deus, gente? Quanto mais eu filtro, quanto mais eu curo meu coração, limpo meu filtro, mais a luz entra. Que às vezes a luz entra pela gente, só que ela encontra tanta ferida, tanto machucado, tanto ego nosso, que a gente distorce. Então Deus manda a intuição à nossa mente. Ah, não, fala isso não, que as pessoas não vão gostar de você. A gente não fala. A gente finge, conta uma história, finge um personagem. É assim que a gente age. Ele não era assim. Então, o nosso campo, a nossa capacidade de sustentar a luz fica baixa. Não porque a gente não tenha capacidade, a gente tem, só que a gente tem que querer. Que existe um trabalho interno de alinhamento, de curar suas feridas, cicatrizar o que você tem que cicatrizar, domar o seu ego. Domar o ego é o maior trabalho que existe, talvez, nessa vida. E aí, você vai andar pela vida assim como Jesus andou, sendo luz. Ele não precisava ficar falando. E ele não precisava ficar enviando luz para as pessoas, porque ao entrar em contato com o campo dele, as pessoas encostavam nele e elas sentiam essa energia. Tamanho era o campo dele. Tamanho ele era honesto e verdadeiro com ele mesmo. Gente, porque o que acontece com ele? Se você fala assim, eu quero ser luz, eu quero salvar as pessoas, você distorce, sabe por quê? Você vai tentar se forçar. Então você vai se proibir de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir angústia, de sentir medo, você vai começar a se reprimir pra caramba. Você vai ficar frustrado com isso, porque o desalinhamento interno, ele não aceita a historinha da mente.
Não adianta eu falar, não, claro, eu fico aqui meditando, eu só penso positivo, eu amo todas as pessoas, aí por dentro a pessoa te sacaneou, você tá sentindo raiva. Não, claro, coitadinho de fulano, não, tem que ficar lá, tem que ficar lá. Tem que ficar lá aguentando fulano, porque eu sou um ser de luz e o fulano precisa de luz, precisa da minha luz. A sua mente está até acreditando nessa história do ego, mas o seu coração não, ele está sentindo raiva. Raiva, frustração, ansiedade, gente, a gente não consegue mentir sentimento, não. Você pode falar, mas o que você sente, você sente. O seu discurso pode ser lindo, outra coisa, mas você não vai emanar para o campo aquilo que você fala. Esse era o alinhamento de Jesus. Falo aquilo que eu emano. Ó, o fio tá limpo. Eu não preciso enganar as pessoas. Se eu falo uma coisa e emano outra coisa, você emana, o campo vai ler o que você tá emanando. Você tá emanando raiva, ou seja, o seu coração tá cheio de raiva, cheio de tristeza, cheio de frustração. Você tá lá, não, mas eu tô aqui falando palavras lindas, repetindo afirmações. Mas o que você tá jogando para a vida, para o universo, para o campo? Entende? Não adianta ter um coração desalinhado da fala de Deus. Não adianta eu fazer práticas lindas com a boca, com a mente, mas continuar com o coração machucado, querendo machucar as pessoas. Não adianta, gente. Porque esse desalinhamento aqui é o que o campo vai ler. Aí por isso que as pessoas falam assim, mas eu faço tanta afirmação positiva, tanto exercício de manifestação, tanta coisa. Porque você tá forçando a barra. Você tá mentindo. Isso é mentira, gente. O ego mente. Porque o ego não quer ter trabalho. Então você tá mentindo. O que você emite pro campo é outra coisa. Você tá forçando a barra e tá emitindo a frustração que o seu ser, que a sua alma tá sentindo de você não fazer o trabalho verdadeiro e ficar fingindo esse personagem espiritual que você criou. Porque é muito mais fácil eu dizer que eu sou luz, que eu sou melhor que as pessoas, do que eu enfrentar minhas feridas. A dor, o desconforto de enfrentar o meu próprio ego. Porque, gente, enfrentar as pessoas, a humilhação, essas feridas que a gente tem com os outros é bem desconfortável, é muito doloroso. Mas acho que nada é tão doloroso quanto você enfrentar seu próprio ego. Você vai se desagradar primeiro. Porque ao desagradar o outro, você também está se desagradando, porque você criou essa maquiagem aí, a vida toda, de que você tinha que agradar as pessoas. É você desconstruindo a sua própria ilusão. Gente, é bem doloroso e desconfortável, entende? Por isso que a gente precisa de discernimento interno, que é esse papo de não, é só você afirmar, ficar tranquilo, não tem esforço nenhum. Gente, pelo amor de Deus, como é que não tem esforço? Ser agente é o maior esforço dessa vida. Ser agente de uma forma honesta, verdadeira. Não estou falando de ser agente, esse personagem que a gente cria para agradar as pessoas. É você falar as coisas, doa quem doa, inclusive porque dói você primeiro. É você sustentar aquilo que você gosta, aquilo que você acredita. Ah, você acredita em espiritualidade, você vai falar sobre isso. Ah, mas as pessoas não acreditam. Não interessa. Você acredita, entende? Porque a gente fica assim, não, porque naquele grupo eu não posso falar tal coisa. Ah, naquele ambiente eu tenho que ser diferente. Ah, nesse aqui eu tenho que me podar. Ah, porque minha voz é firme. Mas aí naquele ambiente as pessoas se assustam. Aí eu tenho que conversar manso. Eu tenho que falar baixo. Até porque mansidão nem é isso, né? Mas isso é papo pra outra live. Isso não é ser você. Também não é machucar as pessoas com palavras, porque isso também não é ser você. Isso é ser eu machucado, querendo machucar o outro para se sentir menos desconfortável com o tanto que você se sente machucado hoje. Você pode ser firme e educado ao mesmo tempo. Entende, gente? Assim, é realmente ser muito honesto com vocês. Com o seu coração honesto com ele, porque não tem como agradar o outro. O ego quer agradar o outro. O coração não está preocupado em agradar ninguém, ele quer se agradar. Não egoico, não, o mundo tem que me amar. Não, isso é a distorção do ego também. Mas é com você no sentido de que talvez você precise falar firme porque esse é seu jeito. Você precisa colocar um limite. Você precisa ajudar o outro, ou talvez você precisa recusar ajuda, porque é isso que o outro precisa para crescer. Ai, meu Deus, mas eu vou ser visto como uma pessoa horrível. Vai ser. Porque o outro tá preso no ego dele. Entende? Porque não é isso. Não existe essa história de, a pessoa boa é a pessoa que faz tudo. Não, essa pessoa tá presa pelo ego dela.
Ela tá querendo ser vista como boa. Ela não tá querendo ser boa de verdade. Boa de verdade, gente, é ser alinhada, ser verdadeira. Porque se você tá... Ai, não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho que ajudar todo mundo, fazer tudo pelo outro, sem nenhum discernimento interno, né? Sem nenhum raciocínio, questionamento se aquilo faz sentido. Às vezes eu vou dar pro outro que eu nem tenho pra dar, mas eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou luz. Você tá se colocando como arrogante, maior do que o outro. Saiam desse lugar, a gente não é maior que ninguém nessa vida. Ai, não somos. Não somos, se dê a sua devida desimportância. Na vida do outro, somos totalmente desimportantes. Na nossa vida, somos extremamente importantes. Assim a vida funciona com você e com o outro. Só quem tá perdido no ego, quem não constrói a arca, a sustentação terna, realmente não consegue navegar, entendeu? Então, gente, a vida, ela vai trazer desilusões. Porque na medida que a gente cresce, a gente vai enxergar coisas que a gente não enxergava. Sobre pessoas, sobre estruturas, sobre pessoas que eram colocadas como autoridade. E aí a gente vai falar, nossa, achei que fulano era perfeito. Olha fulano lá fazendo um monte de bobagem. Gente, porque ninguém é perfeito. Chá revelação. Somos humanos imperfeitos na nossa caminhada. Não existe humano perfeito. Quem se coloca nesse lugar, radar. Tá preso no ego. Se alguém se colocar como um ser de luz, que tá aqui para enviar luz, para salvar todo mundo, que se ele não existisse, nossa, acabou para nós, né? Não, porque ele é o perfeito, o profissional impecável, o que sabe tudo, o dono do conhecimento. Gente, são pessoas totalmente presas pelo ego delas. E você tem que usar o seu discernimento interno, sabe por quê? Porque o outro não vai mudar porque a gente quer. Ele vai continuar. E normalmente essas pessoas ficam até megalomaníacas. Aí elas começam assim, nossa, eu sou o sol. Por onde eu ando, o sol chega. Ai, meu Deus, porque eu quero isso, porque eu quero ir em Marte, eu quero ir na Lua, porque eu vou conquistar o mundo, eu vou conquistar a Lua, eu vou conquistar todo o universo. Aí a pessoa começa a pirar dentro do seu próprio ego. E são níveis assim. E vai, minha filha, ó. Infinito e além. Então, a ferramenta de questionamento dentro da gente, usar com você, ela é essencial para você não entrar nessa pira do ego. De achar que você é Deus. O ego nos coloca nesse lugar de Deus, inquestionável, absoluto, um ser, nem sei o que, nem sei classificar. E a gente acredita nessa história e sai andando por aí vendendo isso. E as pessoas que estão presas nos seus próprios egos compram isso. Acreditam nessa facilidade vendida. Só que a pessoa que vende a facilidade, gente, ela fez um trabalho interno. Aí de duas, uma, ou ela esqueceu, ou ela se perdeu no seu próprio ego. Ou ela tá fazendo de propósito. Aí não cabe juízo de valor. Mas a gente precisa enxergar que a gente tá pagando para o ego do outro. Entende? O ego do outro tá nos vendendo uma facilidade que é meio irreal, que é meio infantil, do tipo, eu preciso só ficar aqui fazendo isso e pronto, minha vida vai resolver, alguém vai descer, Deus vai vir fazer o meu trabalho. Será que Deus vem mesmo fazer o nosso trabalho? Será que ele tá com esse tempo? Imagina ele ter que fazer o trabalho de todo mundo. Qual que é o sentido dele colocar a gente aqui e falar, claro, pode deixar que eu vou fazer o trabalho por você, por vocês todos. Aí a gente vai ficar fazendo o que aqui no mundo? Passeando? A gente passeia, tem diversão, gente. Não tô querendo desiludir ninguém. Tem muita diversão, muita paz, muito amor, muita felicidade, alegria, tudo isso disponível. Mas tem também o trabalho interno. Porque senão se pergunta, tá? Não existe o trabalho interno. Eu vou receber tudo, eu não preciso fazer nada, eu já sou maravilhosa, eu já sou um ser de luz. Se perguntem, usa o questionamento de vocês. Qual que seria a lógica? Como é que seria esse mundo? Onde ninguém precisasse fazer nada. Como é que será que ele seria? Se todo mundo fosse dessa forma, pensasse dessa forma. Então a gente tem que se questionar, né? E, gente, essa arca que a gente constrói, que Noé trouxe, essa estrutura, porque sim, vão vir desilusões externas, de estruturas, de pessoas, de coisas que vocês vão ficar desiludidos, vocês vão ficar frustrados, vocês vão ficar talvez em algum momento sem esperança. Por isso que você tem que ter a sua estrutura interna. Então, construa a sua estrutura interna. Para que quando esses dilúvios acontecerem, as tempestades acontecerem, você se sustente. Entendendo que, tá bom, eu vou olhar para isso e vou ver como navegar. Mas não vou me perder nessa história.
Que as pessoas talvez vendam, ai, o mundo tá acabando, tá tudo acabando. Ai, gente, não tem nada acabando, ninguém é Deus. Deus não tá personificado aqui na Terra. Não existe essa pessoa. Nem Jesus se colocava como Deus. Porque se fosse, ele ia ser talvez autoritário. Porque o ego que você coloca no lugar de Deus. Se Deus deixa a gente livre para questionar, ele não obriga a gente. Você nunca vai sentir no seu coração uma voz de Deus dizendo, faça isso que senão vai acontecer X coisa na sua vida. Ele não vai fazer isso. Ele tenta te avisar. Talvez você escute algo parecido com, esse caminho talvez não seja o melhor para você. Mas se você quer ir, ele não vai falar nada. Talvez ele até tente te alertar, mas assim, ele não vai te obrigar, ele não vai virar pra você e falar, vai se ferrar se for por ele. Ele não faz isso. Você nunca vai escutar de Deus essa voz. Agora, olha como ele é misericordioso. Você faz, você quebra a cara e ele continua a te ajudar. Porque ele não tem interesse nenhum em ver você ferrado. Ele não quer te ameaçar, ele não ganha nada com isso. Ele quer, ao tempo todo... Gente, Deus é como se fosse uma bússola. Você é o capitão do navio, por isso a arca. Você navega, você que constrói com a sua ação e com o seu movimento as coisas aqui na Terra. E ele é a bússola para dizer, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Mas não para te obrigar, é para te falar, aqui tem terra boa, aqui tem semente boa, aqui tem pessoas que precisam ouvir sua voz, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Olha, isso aqui vai te alegrar, isso aqui vai te ajudar, isso aqui combina com você. Ele fica com uma bússola te guiando, entende? Não te obrigando, não te ameaçando. Porque se fosse assim, gente, ele não ia dar liberdade pra gente. Não faz sentido. Se ele fosse um tirano, como a gente imagina que ele é, coloca ele nesse lugar, ele não daria liberdade. Ele falaria, é isso aqui, pronto. Ele deixa a gente, a vida é sua, tira as pessoas desse lugar. Então, assim, eles ficam tentando, assim, eu nem sei, eles tentam, gente, a todo momento falar com a gente, mas eles não obrigam. Se a gente falar, quero fazer isso aqui, você tá escolhendo isso. Aí a gente fala, o que é castigo de Deus? Não, castigo de Deus não. Temos que assumir a responsabilidade. Isso é a gente teimoso que não escuta o coração, acha que é Deus e sabe tudo, e enfia os pés pelas mãos. Mas tudo bem, porque isso inclusive é misericórdia, porque ele deixa a gente viver certas coisas pra gente aprender. A gente mesmo tem que aprender a lição. Aí chega o desafio e a gente fala, ai, não quero lidar com isso não. Mas como é que você quer aprender? Você não escutou seu coração. Você se enfiou nessa situação. Que é a gente mesmo que se enfia. Todo mundo tentou te ajudar. Veio gente com uma palavra, os guias com a intuição, a espiritualidade. Um monte de gente tentou te ajudar. Encarnado e desencarnado. Você não quis escutar. E você fala que o que você vive hoje é um castigo. Não, gente, não é castigo, não é você mesmo. Ou melhor, se for castigo, é você e seu ego que tá te castigando. Então tira o ego desse lugar de comando. Porque senão ele vai continuar te castigando mesmo. Porque o ego não tá nem aí. Não tá nem aí. Ele não tem essa misericórdia divina. Nosso ego não tem essa misericórdia. Nosso ego só quer saber de ser bom, forçar, ser o melhor, não ter esforço. Nosso ego quer vida boa, sombra e água fresca, mas sem fazer o trabalho inteiro. Ele não quer sombra e água fresca como consequência daquilo que você consegue sustentar. Ele não quer, ele quer a paz ilusória. A paz sem trabalho interno. Gente, essa paz não vai existir. Porque paz significa alinhamento. Paz não vai ter dilúvios na vida. Não, a vida vai talvez ter dilúvio assim, para sempre. Mas você tá navegando, entende? Quando você tem essa estrutura interna, você navega sem se afogar. E sem querer que o outro se afogue também. Porque você não precisa... Porque quando você quer ser melhor que o outro, você pega seu barco e, taca o outro. Tenta destruir o barco do outro, Por que você quer fazer isso? Fica no seu barco, retidão, fica no seu barco. Ah, mas o outro, não interessa, coloca um limite então. Tá precisando? Coloca um limite, afasta, sei lá, faz alguma coisa. Mas larga o outro pra lá. Fica no seu barco. Navega. Gente, navega. E também Noé pegou os animais. Isso representa o quê? Integra as suas partes, gente, porque a gente mesmo se rejeita. A gente fala, não, eu não quero saber do meu comportamento feio, do meu defeito, do meu problema, da minha ferida, da minha dor. Ah, não. Eu só fico com a minha parte bonita, porque eu sou um ser espiritualizado, eu sou luz, eu sou maravilhoso. Você está se rejeitando. E se você se rejeita, não tem como você se amar.
Porque ou você se rejeita ou você se ama. E se amar, gente, começa em aceitação. Não é que você vai bater palma e falar, claro, eu quero ser uma pessoa assim, com comportamentos muito ruins. Não, né, gente? Aceitar é, eu entendo que aqui nessa caminhada eu tenho essas partes que são desafiadoras, essas partes que são sombras, essas partes que não são legais, esses atos egóicos. Então eu vou orar e vigiar, eu vou vigiar isso aqui e eu vou melhorar sempre. Eu vou trabalhar em mim aquilo que falta. Eu vou curar meu coração, eu vou curar minhas feridas, eu vou cicatrizar as feridas e assim eu vou melhorar. E esse é um trabalho só seu. Então pegar os animais ali é pegar, vai ter instinto, gente. O ego não desaparece não, porque você se iluminou. Isso é seu ego disfarçando ali pra você não encher o saco dele. Então você tem que pegar o tempo todo e falar esse instinto, esse desejo, esse comportamento egóico, esse desafio, esse defeito. Porque eu nem gosto de falar defeito, porque assim, parece que não tem conserto, né? Não, é desafios que a gente tem. Que a gente às vezes não tá conseguindo lidar com certas coisas e faz parte da caminhada, porque você tá aprendendo, você tá transcendendo. Transcender além da forma, transformar. Você tem uma forma hoje, e se você faz um trabalho interno, você vai além da forma que você é hoje, ou seja, você vai além de quem você é hoje. E se você é além de quem você é hoje, você consegue acessar mais, como se fosse um jogo, você está desbloqueando as fases. E as coisas vão vir como consequência, entendeu? Do alinhamento, do trabalho interno que você fez, que alinhou seu coração, sua alma, sua essência, suas ações. Você está em movimento e trabalhando junto com o seu coração. Deus te encontrou no seu coração. Porque você curou ele e conseguiu abrir frestas para a luz entrar. Você se aproximou da fonte porque você sustenta mais luz. Que você curou as feridas que formavam um paredão e você não conseguia acessar a luz. E Deus ficava tentando, mas você bloqueava, você falava, não quero sair daqui, não quero fazer nada. Deus não pode fazer o trabalho interno por você não, gente, eu sinto muito. Ele gostaria muito que você fizesse. Ele fica lá, a luz fica lá, tipo, vem cá, volta aqui, tem uma coisa aqui pra você. E você fica, ai, não quer saber de nada não, porque meu negócio é assim. Eu vim nessa vida pra eu ficar aqui sentado e tudo vai acontecer. Gente, Jesus ia orar. Ele ficava um tempo em silêncio, ele ia lá pro monte orar. Depois ele voltava e seguia as coisas, ele entrava em movimento. Ele visitava as cidades, ele conversava com as pessoas, ele pregava, ele curava, ele ia visitar as pessoas, entendeu? Ele estava em movimento. Ele não ficou lá sentado no monte esperando Deus trazer tudo para ele, não. Quando ele precisava, ele silenciava para escutar. Talvez até para compartilhar angústias. Talvez até para entender os sentimentos dele, porque ele também sentia, ele estava humano, ele sentia. Mas depois ele, marcha. Em marcha, gente, é em movimento. Vá, caminha, entra em ação. Jesus entrava em ação. Com certeza ele desagradava as pessoas, porque se ele trazia algumas pregações que ele trazia, as pessoas não gostavam. Ficavam com raiva dele. Então ele lidava com o desconforto. Porque se ele seguisse o ego dele, o que ele ia fazer? Não, claro, eu vou falar só o que as pessoas querem. Não posso falar essas coisas aqui não, porque o pessoal vai me crucificar, né? O que aconteceu com ele? O homem foi o quê, gente? Foi crucificado, né? Se esse homem tivesse sido liderado pelo ego dele, acho que ele talvez nunca chegaria na crucificação, porque ele não ia ter coragem de desagradar o ego das pessoas num nível que as pessoas acharam que tinha o direito de tirar a vida dele. E ele suportou isso e voltou para dizer: o seu ego não manda a matéria. Ou seja, a matéria, o ego está preso na matéria. Ela não é maior que o espírito. Não é. Isso aí. Por isso que não se sintam capazes. Vocês todos, quem acredita é alma. É espírito, gente. O ego de vocês não é maior que vocês. Ele só é porque vocês estão acreditando que ele é. E o dia que você fala, chega, eu domo meu ego agora, eu não sou perfeito, eu vou me colocar no meu lugar, eu vou abrir meu coração e vou escutar Deus. Eu vou escutar a fonte, o amor, o que você acreditar que é. Acabou. Acabou. Você está se colocando, você vai todo dia se colocar. O ego vai tentar te pegar? Vai, porque ele vai, gente, ele tenta, todos os dias, ele tenta ali te pegar, ele te manda uma mensagem, te faz um agrado.
Ai, não, realmente, deixa eu ficar aqui que tá muito confortável. Não, pra que eu vou desagradar as pessoas, né? Por que eu vou me colocar nessa situação desconfortável? Aí você vai ter que ter essa força de falar, nós vamos. Nós vamos ficar desconfortáveis. E isso a gente vai construindo, isso a gente constrói a arca, gente. A gente se dá amor, a gente se dá validação. A gente se ama, começa a construir isso dentro de nós. A gente integra essas feridas, pega a ferida, pega o que te machucou, pega o que você acha que é defeito seu, pega aquilo que você não gosta e fala, não, tudo faz parte de mim. Nós vamos assim, imperfeito como a gente acha que é. Bora, vamos embora. E se coloca em movimento. É assim que a arca vai, cada vez essa arca vai ficando mais robusta. Então vão ter tempestades na sua vida pessoal e no externo, mas você não vai quebrar, entendeu? Por que a gente quebra, gente? Porque as pessoas não têm estrutura interna. A pessoa coloca o outro no lugar de Deus. Quando vê que o outro errou, fala, pronto, acabou. Eita, agora o mundo tá perdido, porque se até fulano, que era Deus, errou, imagina eu, porque você tá se colocando aqui. Parem de se colocar aqui. Se coloquem assim, nós somos assim. O nosso ego nos faz iguais. Todo mundo tem seu desafio. Não interessa cargo, não interessa evolução, não interessa espiritualidade, não interessa mediunidade, não interessa tempo que a pessoa está na caminhada de evolução, desenvolvimento pessoal, a gente nada disso interessa. O ego, ele é igual. Inclusive, quanto maior o nível de espiritualidade e a caminhada do desenvolvimento pessoal, maior também é a força que o ego exerce. Então, o ego espiritualizado, a gente tem que tomar mais cuidado com ele, porque ele é mais difícil de detectar. Muito mais difícil, gente, ele é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente se coloca nesse papel de salvador, salvadora, não, eu sou luz, eu tenho mediunidade XYZ, né, sei lá, tem várias coisas, eu tenho mediunidade X. Então, eu tô aqui nessa vida para enviar luz para as pessoas, você se sente muito bom. Nossa, você acha que assim, que você é, sei lá, um anjo. É perigoso, gente. A gente mesmo se coloca nesse lugar perigoso de achar que a gente é superior às pessoas. E aí a gente se prende no nosso próprio ego. Entende? É a gente que se prende nesse lugar de achar que a gente é melhor que os outros. Porque é muito bom receber elogio. É muito bom a gente receber mensagens do tipo assim, Deus tá vindo. Deus vai realizar tudo na sua vida. É muito bom escutar assim, porque você é luz, porque eu tô vendo você, uma luz gigante. Só que a gente tem que tomar cuidado, gente. Não pode cair, porque o ego sempre vai vir com esse impulso, entende? Quando você receber elogio, quando as pessoas te reconhecerem, quando você se deparar com um discurso de facilidade, de falta de esforço, o ego vai chegar e vai falar, muito bom, hein? Vamos ficar por aqui que tá bom. Então você tem que se questionar e falar, legal, mas esse reconhecimento, esse elogio não faz maior nem pior, entende? Você é o que você é, gente. Jesus falava o quê? E qual foi a chave que Deus deu para Moisés? Eu sou o que eu sou. Simples assim. Não tô justificando, não tô provando, não tô fazendo nada. Pronto, você é o que você é. Um elogio não te ressalta, uma crítica não te diminui. Esse é a gente ocupar o nosso lugar. Sustentem o lugar de vocês, não deixem nenhum elogio te fazer, nossa, olha como eu sou, e nenhuma crítica falar, meu Deus, eu sou menos. Não. São só a visão das pessoas. É importante os contrapontos e as críticas, pior que é, gente. Eu sei que a gente não gosta, nosso ego não gosta de lidar com crítica, mas não é ruim. Não é ruim. Eu entendo que talvez as pessoas escutem isso aqui e falem, que? Ou então que elas falem, que merda, as pessoas me criticam a vida toda. Eu entendo, tá? Se você se frustrou, porque eu demorei muito pra entender isso. Há muito tempo mesmo. Porque eu era uma pessoa que tinha quase que trauma de crítica. A pessoa criticava, eu já, sabe assim, eu já vinha com 10 pedras na mão pra falar, não, porque tu quer, porque você, enfim. Gente, o ego é tão sorrateiro, principalmente o espiritualizado, o que acha que a gente é maior só porque a gente está em alguma caminhada ou porque a gente cresceu internamente, que ele nos prende dentro das nossas próprias crenças. Ele cria uma redoma dourada que prende a gente. Então, ter pessoas que criticam, ter pessoas que colocam contrapontos faz a gente pensar.
Gente, não existe essa de estar sempre certo, de ser sempre luz, de inquestionável. Não existe ninguém inquestionável. Se a pessoa é um humano, está humano, aqui nesse planeta, ela não é inquestionável, ponto. Só isso, só dela ser humana, ela já não é inquestionável. Porque só a fonte alcança esse nível de não ser questionável, porque ela alcança um amor incondicional que a gente ainda não é capaz de experimentar, e eu não sei nem em que dimensão, se é que se existe, e se existe, não sei em qual dimensão a gente é capaz de experimentar. Então, nos questionar, as pessoas nos questionarem, gente, é bom, não é ruim não. Eu sei que é desconfortável, eu sei, compactuo com vocês, eu sou humana. Eu sei muito bem que é. Que a gente se questiona também, porque quando o outro nos critica, a gente fala, ai, mas será que eu não tô falando aqui um monte de bobagem? A gente é assim, a nossa mente, ó. Porque o ego, quando ele quer nos castigar, ele vem sem dó, né? Ele sabe onde machuca, ele vem, ó, com aqueles pensamentos que, assim, a gente é mais cruel com a gente do que o outro, porque a gente sabe a nossa ferida. Então a gente vem pra doer. Então, sim, eu sei que é desconfortável, vai doer pra caramba, mas a gente precisa, assim, trabalhar o nosso ego pra tirar ele de lado. Quando vier uma crítica, você parar e pensar, deixa eu ler isso, quantas vezes eu precisar pra eu tentar identificar se é uma crítica construtiva ou destrutiva. Porque também é aquela crítica assim, ah, você é isso e aquilo, e às vezes um monte de coisa nada a ver, essa é uma crítica que não serve pra nada. Que às vezes a pessoa só tá projetando em você. Sabe, assim, a crítica, ai, não gosto do seu cabelo, ai, sua voz é ruim, ai, não acredito no que você fala, essas são críticas que sim. Mas, às vezes, as pessoas vêm com crítica, olha, isso aqui não faz sentido, porque tem esse ponto. Legal o que você falou, mas, olha, tem ego aqui também. Você já pensou sobre isso? Olha, eu li que tem isso, tem esse livro que fala isso. Olha, isso aí que você falou legal, mas também tem essa armadilha aqui, entende? Então, críticas que trazem pra gente pontos que a gente também pode estar sendo preso pelo nosso próprio ego, é importante, gente, a gente escutar, por mais desconfortável que seja, e é. Não é. Por isso que eu falo com vocês, eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu acho que a gente tá perdendo um pouco, sabe? Eu sei que é arrogante da minha parte falar isso, mas a gente tá perdendo um pouco esse discurso do zero esforço. Porque o discurso do zero esforço está nos deixando no mesmo lugar. A gente não está modificando. A gente não está fazendo nada. A gente está preso na nossa bolha, sabe assim? E a gente fica nesse lugar de recebedor. No lugar de que alguém vai vir e vai resolver o problema pra gente. Gente, a gente já recebeu a vida. O que a gente quer mais? A gente não só recebeu a vida, como a gente recebe a ajuda diária. Da espiritualidade de Deus, dos guias, das pessoas. Tem gente que chega na nossa vida que você não sabe nem como a pessoa apareceu. Mas, meu Deus, era tudo que você precisava, a pessoa. Nossa, eu já apareceu na minha vida várias pessoas que eu falei, muito obrigada, Deus. Eu tinha certeza que tinha dedo dele, porque a pessoa era tudo o que eu precisava. Naquele momento. Tem pessoas dessas que já foram, tem pessoas que estão na minha vida até hoje. Seja a nível pessoal ou seja a nível profissional. Guias, mentores, pessoas que me ajudam. A gente não anda nessa vida sozinho, gente. Porque, inclusive, isso é egoico. Achar que você sozinho não precisa de ninguém, precisa sim. Que você não vai dar conta de acessar todo o conhecimento do universo. E você, quando aceita a ajuda do outro, nessa humildade, você acelera o seu próprio crescimento. Se você se coloca no lugar, não, eu que sei o que vou fazer, perfeito, segue. Só que, saiba que vai demorar mais. Porque você não é esse ser perfeito, inquestionável, que consegue ter todo o domínio do conhecimento do universo, que não tem ego, que sabe tudo e que vai se conhecer sem a ajuda de ninguém. Será que vai se conhecer honestamente? Porque o bom de ter a ajuda das pessoas e o bom de ter o contraponto das pessoas é a gente se questionar. Porque se eu ficar sozinho, eu sou isso, isso eu sou, e ficar naquela bolha, eu sou só isso, eu só sou isso, eu só sou isso, você tá se perdendo ali no seu próprio ego. Você criou uma prisão mental para si mesmo. Gente, se o universo, se as relações não fossem importantes, para que elas seriam criadas? Vocês acham mesmo que vocês têm mais capacidade e inteligência do que quem criou isso tudo aqui? Será que a gente acha isso mesmo? Pra gente dizer que as relações não são importantes. Tá, porque você tem mais inteligência e consegue entender esse universo maior do que quem criou ele. Questiona, né, gente? Questiona.
A gente tem que... Nossa, a gente tá precisando questionar muito as coisas, sabe? Porque a gente tá caindo em conversa porque não questiona. Nós mesmos, assim, não nos questionamos. E aí não tem como mudar. O questionamento, ele é divino. Sabe por que o questionamento é assim? Você viu uma coisa e você pode escolher mudar. Se não existisse questionamento, você não mudava. Simples assim. Você só ia repetir. É o que a gente faz, né? Se eu não me questiono, eu fico só repetindo a vida toda. As mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos ambientes, a mesma história, a mesma coisa que eu vejo sobre mim, que eu não aceito o outro me mostrar uma coisa minha que não é legal. Por isso que a gente tem que se abrir. A gente não pode se fechar nessa bolha dourada no nosso ego, gente. Porque sabe qual que é o problema da bolha? O vento vai vir, ele vai derrubar a bolha. Porque a bolha é frágil. Ela é frágil. Ela não sustenta. Se você cria a sua arca, ou seja, você faz um trabalho interno que é importante e que sim tem esforço, porque você vai ter que enfrentar seu ego, acessar a ferida, acessar a dor, se colocar em situações que não são confortáveis. Falar coisas que vai te deixar desconfortável, porque você vai falar, eita, eu vou tomar crítica do outro. Porque talvez você está num ambiente que você acredita em espiritualidade e ninguém mais acredita. Mas você vai falar, beleza, eu não vou deixar mais de ser eu. É desconfortável, gente, ser o estranho do ninho. Não é confortável, não. Porque talvez você escolheu crescer e sua família não. Eu tô dizendo a nível emocional. Ah, você é melhor que eles, não. Cada um tá na sua caminhada. Mas aí você vai ter que dizer não, eles vão falar que absurdo. Você é ingrato. É isso que as pessoas presas pelo ego falam. Que elas querem que você faça de tudo por elas. Que elas estão presas no ego delas. Então elas não deixam você ser você a nível mais verdadeiro, porque elas também não conseguem ser elas. Se eu não sei ser eu num nível muito verdadeiro, ser livre, eu não sei te deixar livre. Eu nem conheço isso, como é que eu vou te dar? Aí às vezes a gente quer que o outro nos dê liberdade, a gente não tem como. O outro vai te dar o que ele conhece. O papel de te dar o que você quer é seu. Por isso a arca, ninguém vai vir construir a arca, a estrutura interna por você, é você mesmo que vai ter que construir ela. É você mesmo. Por isso que não existe, não tem esforço nessa vida. Gente, mas como é que não tem? Só tem, né? Porque olha o tamanho do esforço interno que a gente faz. E quanto mais a gente ficar preso nessa narrativa que não tem esforço, menos a gente vai fazer alguma coisa. Entende? Então a gente precisa começar a olhar para isso e questionar e se movimentar. O que você quer? Porque vamos lá. Vou dizer agora de uma coisa bem prática que eu escutei esse final de semana. Uma pessoa falando assim que ela não gosta de CLT. Perfeito. Acho que cada um é livre. Aí a pessoa abriu uma consultoria, só que ela não quer se movimentar para ir atrás de clientes. Ela quer esperar porque um dia os clientes vão cair no colo dela. Ô, gente, a gente precisa assim, entender o que a gente quer. Ou você quer um modelo de CLT que de fato você vai ter uma segurança ali, entre aspas, financeira. Uma coisa mais previsível. Você não precisa fazer um movimento de correr atrás de nada, né? Essa independência. Ou você pode só receber. Tá tudo certo, siga isso. Mas siga com consciência. Então escolha qual empresa você quer. Qual cultura você quer. Faça boas escolhas. Melhore você para que você tenha mais poder de escolha. Agora, se você quer uma consultoria, empreendedorismo, comércio e tal, gente, você tem que correr mais atrás. É instável mesmo. Agora as pessoas querem. O que o nosso ego quer? Ah, não, eu quero estabilidade financeira, eu quero que os clientes venham, mas eu não quero fazer nada por isso. Mas será que isso é possível? Porque assim, beleza, a gente não controla os clientes mesmo não, mas você tem que fazer propaganda. Você tem que se expor aqui nas redes sociais. Né? Ah, não quero rede social, então panfleto, alguma coisa você vai ter que fazer. Porque você ficar sentado esperando o cliente descobrir que você existe, mas como é que ele vai descobrir que você existe? Se você não está se expondo. Ah, não, mas não quero me expor porque é desconfortável. Ô, gente, mas isso é o preço do empreendedorismo. Você precisa mostrar que você existe. Porque senão as pessoas não vão vir. Elas nem sabem que você existe. E ainda que venham, alguns vão escolher isso faz sentido ou não. É o preço. Então sim, vai ser rejeitado, vai ser criticado. Não é sobre você, porque a pessoa não tá naquele momento. Não faz sentido pra ela. Continua, vão vir as pessoas certas, entende? Mas não dá pra gente falar, quero empreender e não quero pagar o preço. Esse é o preço que tantas pessoas falam. Por isso que entende que o sem esforço não faz nem sentido. Ah, eu quero chegar no cargo X,
Mas eu não quero melhorar a minha, eu não quero buscar curso, eu não quero buscar autoconhecimento, eu não quero buscar nada, eu não vou me atualizar. A empresa que tem que me levar para aquele cargo. Uai, mas você não está mostrando seu serviço. Você não está abrindo sua boca para dar opinião, que a gente não abre a boca nem para dar opinião. Como é que a empresa vai descobrir seu potencial? Gente, as pessoas não têm poder de telepatia ainda não. A gente tem que começar a falar. Aí você não dá opinião. Você não melhora a si mesmo, né? Você às vezes erra e não tenta consertar ou não pede desculpa. Você fica arrogante falando, eu errei porque é culpa do fulano. Muita gente faz isso. Não assume a responsabilidade. Gente, se eu não assumir responsabilidade, não tem como mudar. Se eu ficar culpando os outros, como é que vocês querem mudar assim? Culpando eternamente todo mundo. A culpa é de Deus, é de sei lá quem, é dos meus pais, é do meu filho, é do meu marido, da minha esposa, é da empresa. A culpa é de todo mundo. Tá, legal. Senta aí na culpa dos outros, aí você vai fazer o quê? Viver reclamando, né? E aí, será que as coisas vão mudar? Não muda, gente. Não muda. Você ficar sentado reclamando não vai mudar. Sinto em lhe informar, em te desiludir. Eu sei que isso desilude, porque a gente fala que saco. Vou ter que fazer. Vai ter que fazer. Se quiser, né? Porque se não quiser, fica aí reclamando. Entende? Cara, é uma chamada, gente. A liderança interna, ela é uma chamada, assim, muito forte pra autorresponsabilidade, porque você quer. Porque não dá pra gente querer uma coisa que não faz nem sentido. A empresa tem 5 mil empregados, por que ela vai falar, não, claro, peraí, que eu vou olhar os 5 mil e eu vou pensar o que eles querem sem eles me falarem. Ah, claro, eu vou detectar o potencial de cada um sem as pessoas me mostrarem o potencial delas. Como é que a empresa vai fazer isso, será? Eu entendo que tem empresa que abusa, que tem coisa que não é legal. Mas, gente, a nossa parte também não tem como, né? Se a gente não dá uma opinião, se a gente não quer melhorar a gente, né? Melhorar, buscar com mais conhecimento, buscar internamente ser mais confiante, não tá conseguindo dar a sua opinião, então busca ferramentas para desenvolver sua confiança. Porque você tá preso no ego com medo da opinião do outro, porque se o outro chegar numa reunião e falar, sua ideia é ruim, você vai ficar se sentindo mal, que você é um péssimo profissional. E, gente, ideia ruim não faz profissional ruim, não. Ideia ruim pode ser, inclusive, a ideia pode ser até boa, não se aplica aqui nesse momento, não tenho dinheiro, nem entendi sua ideia. Entende? O ruim, ele não é que é ruim exatamente, é porque não se aplica ali. A pessoa nem entendeu o que você falou. Por isso que a gente tem que ter confiança. Porque se eu nem exponho, como é que eu quero que as pessoas adivinhem, gente? Eu não coloco os limites para as pessoas. Aí eu quero que elas adivinhem qual é o meu limite, mas como é que elas vão fazer isso? Como será que as pessoas vão adivinhar que aquele é o seu limite, você que tem que colocar? Ah, mas aquele não é o limite do outro, mas aí o outro coloca os dele, entendeu? Somos seres individuais, independentes, e cada um faz os seus limites, coloca os seus limites, mas tem que verbalizar isso, entendeu? Porque o outro não tem como adivinhar. Só que a gente não quer pagar o preço do desconforto, a gente vive na imaginação. Ah, é porque o outro invadiu os meus limites. Aí você pergunta, tá, mas você colocou o limite? Não. Mas ele invadiu o quê? Ele nem sabe o que tá invadindo. Aí você fica lá com raiva, xinga, faz fofoca do outro. O outro às vezes não tá nem sabendo que tá invadindo um limite seu. Você não verbalizou, gente. Então, assim, construam, comecem, porque isso é um trabalho de uma vida a construir a arca de vocês. Quanto mais estrutura interna, quanto mais eu pegar esses animais, né, que representam em Noé as nossas partes, pra eu ficar mais inteira, mais verdadeira, menos eu vou ficar dependendo do externo. Mas eu vou conseguir navegar sem me perder, sem me quebrar, porque senão tudo me quebra. Qualquer coisa que acontecer, eu falo, ai meu Deus, é o fim do mundo. Não. Eu posso ficar chateada, eu posso ficar muito triste, muito frustrada, mas eu vou parar, vou pensar e vou escolher como agir. Isso é navegar, é não ficar, ai, tudo é um problema, ai meu Deus, tudo desesperado. Não. Que assim a gente não resolve nada. Se ficar no desespero e no medo, a gente sai tomando decisão ruim. Então você tem que respirar, olhar para aquilo e falar, o que eu posso fazer? E assim a gente vai navegando pela vida usando a bússola, que é Deus. A fonte, o amor, o que você acreditar. Existe uma bússola, só que você tem que se abrir para ouvir. Ninguém, não existe, Deus não usa intermediário. Ninguém vai aqui na Terra encarnado, pessoa, vai virar para você e falar, e ficar te guiando. A pessoa pode te guiar de vez em quando. Ah, Deus mandou um recado? Pode ser. Acontece. Mas é um recado, pega o recado e resolva alguma coisa com o recado. Mas não coloque ninguém nesse lugar de intermediário de Deus. Gente, Deus fala com você.
Não existe intermediário. Deus não precisa de intermediário. E são as pessoas que se colocam nesse lugar de, eu sou muito importante, Deus fala comigo e eu falo com... Não importa a mediunidade, não importa o desenvolvimento pessoal, não importa nada. Deus não usa intermediário. As pessoas sim podem trazer mensagens, mas a gente tem que usar o discernimento interno no coração para saber se a mensagem vem do ego ou vem de Deus, porque tem coisa que vem do ego. E não coloque as pessoas nesse intermediário da vida toda. Ninguém é intermediário a vida toda. É você, seu coração, curado, porque se for ferido também seu ego fica no comando, e Deus com uma bússola te guiando. Então que vocês pensem hoje sobre isso. E comecem, quem escolher, comece a construir a sua arca. Porque muito dilúvio pode ser que aconteça no futuro. Então, quanto mais preparado a gente está, melhor a gente navega por essa vida. Que é isso aí. Foi o que Jesus andou pelas águas para mostrar isso. Caminhe. Navegue. Não fica se afogando. Porque se afogar esse desespero, medo, né, que se bota as pessoas nesse lugar de Deus, não. Pega o barco, cura seu coração, faz o trabalho interno e começa a navegar o barco. É lá que Deus te encontra. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Amanhã a gente volta aqui 12:30 com mais uma live. E quem quiser, dia 22 eu vou fazer um workshop que eu quero aprofundar algumas questões do ego. Quem quiser me manda uma mensagem aqui no meu perfil do TikTok que eu te passo mais informações para vocês ver e sentir se você quer participar. Obrigada, gente. Bom dia para vocês.